Olá, Marina, tudo bem? Bom, Marina, eu vou te dar um feedback sobre a aula que eu assisti, mas eu achei melhor então gravar uma outra reunião, uma reunião comigo mesmo aqui. Por quê? Porque eu gostaria de exemplificar algumas coisas, então eu vou usar tanto a tua aula, que eu tenho um arquivo aqui, para que a coisa fique mais real, quanto a situation. Então eu tenho também aqui uma versão simplificada no meu computador dessa situation para as coisas ficarem mais reais. Além disso, eu vou usar também o lesson plan, né? E aí tudo isso para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Para deixar o mais específico possível para a aula que eu assisti, né? Então vamos lá. Como muita coisa foi acontecendo novamente, e tem algumas observações que vão retomar, mas eu acho importante. Então, se eu me repetir em algumas observações, significa que as observações são bem importantes, ou simplesmente eu não consegui me organizar, né? Bom, então vamos lá. Você chegou, achei bem interessante a história de você chegar antes, você estava lá disposta, né, para os seus alunos, estava já available, né, para os seus alunos lá se eles precisassem, ficou lá 7 minutinhos antes esperando, acho isso bem legal, isso incentiva muito a interação com os alunos, né, e lembre-se que tudo que a gente puder fazer para nos conectarmos com um aluno, melhor. Então, parabéns, bem, bem isso mesmo, né? Bom, aí você começou a aula com Words in Action, né? Primeira coisa, você vai ver, já pensando no Words in Action, você vai ver que um dos desafios maiores que nós temos agora, principalmente para uma turma como essa, é como que a gente vai economizar tempo, né? Como que a gente vai fazer para a aula render. Você falou, realmente essa é uma coisa que acontece, né? Você comentou que estava tendo problema com o schedule. Então, como que a gente economiza tempo, né? Como que a gente otimiza a coisa ali, né? Para isso, eu preciso falar com você sobre uma coisa maior ainda que está subjacente a esse problema, que é qual é o nível de fidelidade que nós temos que ter à metodologia, né? Então, lembre-se, quando você teve o treinamento com a Kari, para aprender a metodologia, então você aprendeu todas essas partes técnicas, né? O tipo de questions, in, out, approach, reconstruction e assim por diante, quantas vezes tocar, o lesson plan, você aprendeu tudo isso, né? Quando você aprendeu tudo isso, são dois objetivos principais. Eu gostaria de lembrar esses dois objetivos para você. Primeiro objetivo, para que você adquirisse uma ferramenta, para que essa ferramenta pudesse estar ali à mão toda vez que você usar. Então, ela é uma ferramenta toda complexa, a metodologia, junto com o LP, né, o Lesson Plan. Então, ela é muito complexa. E o objetivo do treinamento, o objetivo, por exemplo, de você ler, e eu aconselhar sempre reler o livro de metodologia, eu tenho essa ferramenta à mão. Toda vez que eu preciso, eu posso né, pegar essa ferramenta. E aí perceba, pegar essa ferramenta, usar essa ferramenta, não significa que é tudo ou nada. Tipo, ou é uma aula que eu não vou seguir a metodologia, então eu vou trazer uma música lá e as pessoas vão fazer alguma outra coisa, ou é uma aula que eu vou seguir a metodologia. Não. Então agora a gente pode até mudar a nossa imagem. Vamos colocar assim a metodologia como uma caixa de ferramenta lá com centenas de ferramentas, e você como professor, né, com já experiência, você vai decidir quais dessas ferramentas você vai usar, dependendo do aluno, dependendo do dia, dependendo do teu schedule, dependendo de N fatores, né? Dependendo de todos esses fatores, você vai decidir se você vai usar uma ferramenta, 2 ferramentas, 10 ferramentas, 30 ferramentas ou toda a caixa bonitinha, né?
Então, esse é o primeiro motivo pelo qual você tem que estudar metodologia, e você estudou, e a Kari passou a metodologia para você. O segundo motivo é para o ARA, né? Você vai ser assistido um dia pelo Rio, e o Rio precisa ver que você tem o domínio de toda a caixa de ferramenta. Okay? Então, tenha isso em mente. Mas todo professor do CCE, conforme vai dando muitas aulas, ele vai pegando, vai aprendendo, digamos assim, apanhando, né? Que essa história de seguir todos os passos da metodologia, como a gente faz no ARA, quando a gente está assistindo pelo Rio, é impossível, né? E nem o Rio, na minha opinião, tem essa pretensão que todos os professores façam todos os passos, porque não dá, né? Simplesmente não dá. Seria necessário, sei lá, umas 400 horas para terminar um livro, né? Então, o propósito do Rio é o mesmo propósito que eu comentei com você. O propósito do Rio é ver se você tem mastery, né, dessa caixa de ferramenta, para que você possa selecionar de forma personalizada, né, para cada aluno, etc., as ferramentas que você quer, tá? Então, primeiro tenha em mente isso. Deixa eu ir sempre anotando aqui para eu não me perder. Isso significa, eu não sei, eu acho que você já assistiu uma das minhas aulas, mas se você, por exemplo, assistiu a aula da Kari, por exemplo, que eu achei ela bem interessante, uma aula de livro 2, isso significa que se você assistir, você vai ver a metodologia sendo modificada muito, né? Eu acho que você assistiu uma de avançado, talvez no básico eu modificaria mais ainda, né? Por quê? Porque, na realidade, o aluno ele precisa de outra coisa, né? Então, eu sempre digo assim, ó, a metodologia ela é mais ou menos como os cálculos de física, né? Que a gente calcula no vácuo, onde não há pressão atmosférica, onde não há resistência do ar, não há nada. Você calcula no abstrato. Na vida real não é assim. Na vida real a gente sabe que esses cálculos aí não dá certo, né? Então a metodologia também é o aluno do vácuo, digamos assim, o aluno ideal, é o aluno abstrato, né? É aquele aluno que não tem sentimentos, é aquele aluno que não tem dificuldades, é aquele aluno que entende todas as perguntas e responde sempre de maneira pronta e bem-sucedida. Na prática, você vai ver, como é o caso agora já entrando nas tuas turmas, os alunos precisam muito mais ser acolhidos, abraçados, do que serem expostos às várias perguntas do livro, né? É claro que eu não preciso escolher uma coisa ou outra, mas eles precisam muito mais desse acolhimento. E aí perceba, acolhimento aqui eu não estou falando de um acolhimento pessoal, isso você já dá muito bem, você interage muito bem com os alunos, é bem isso mesmo, né? Criar laços com os alunos. Mas um acolhimento, digamos assim, pedagógico, né? Então, você colocar o aluno acima de tudo, e a metodologia como servindo ao aluno, né? Então, a metodologia está ajudando, não o contrário. Perceba que é uma coisa que todo professor, quando começa, acaba cometendo, um erro que todo professor acaba cometendo. A gente pensa que existem alguns passos, e esses passos são o nosso objetivo, então eu tenho que fazer tantas as perguntas do lesson plan, eu tenho que seguir tantas repetições, eu tenho que conseguir tantos drills, eu tenho que conseguir tanto... E aí a metodologia vira o centro e o aluno está ali para servir a metodologia. E se eu tenho que escolher entre a metodologia, o aluno acaba escolhendo a metodologia, nessa visão errada que todo mundo acaba cometendo, né? Então, mais ou menos assim, eu vejo que o meu aluno está mais ou menos perdido, mas eu tenho a pergunta ali na minha frente, eu tenho que perguntar. Então, o que eu proponho para você é essa inversão, né? A pergunta está fora de propósito, difícil demais, ou qualquer coisa assim, é a pergunta que tem que cair, ok? É a pergunta, não o aluno. Isso significa que eu sempre vou deixar o meu aluno confortável, no sentido de nunca vai ter pergunta difícil? Não, de modo algum. Não significa isso. Isso significa que eu vou usar o aluno como parâmetro de tudo.
O aluno é o parâmetro de tudo, ok? Então, o que eu proponho para você? Vamos esquecer a metodologia um pouco e depois a gente retoma a metodologia, a gente salva a metodologia, mas por esse viés do aluno, né? Então, lembre-se, uma regrinha de ouro da pedagogia é o conhecimento do aluno mais um. Nunca o conhecimento do aluno somente, senão o aluno não vai para frente. Nunca o conhecimento do aluno mais dois, senão o aluno fica desmotivado. Então, não importa as perguntas que eu tenho no lesson plan, eu vou perguntar o conhecimento do aluno mais um, ok? Isso é importante. Próximo ponto, né? Digamos, tirando um pouco das amarras da metodologia. Eu vou fazer perguntas para os meus alunos tendo em mente talvez 2 ou 3 coisas, né? A primeira coisa, eu faço pergunta para os meus alunos porque ele vai adquirir uma habilidade, ok? Segundo, eu faço pergunta para os alunos porque eu preciso que o meu aluno se sinta bem. Então, essas são as duas áreas principais, né, que é o trabalho do professor apelar na sala. O sentimento do aluno e o conhecimento do aluno. Parece muito óbvio o que eu estou falando, parece uma coisa boba. Nossa, mas é claro, eu vou apelar para quê? Né? Mas não é. Perceba, por exemplo, quando eu pergunto lá para o aluno, sei lá, deixa eu ver alguma coisa que eu anotei aqui. Bom, eu pego, mas vamos lá, por exemplo, is Thanksgiving a great holiday? Because at Thanksgiving, she and her brother don't need to go to school or not, vamos supor. Or is Thanksgiving a bad holiday? Esse tipo de pergunta. Perceba que esse tipo de pergunta, aí o aluno não sabe o que está acontecendo, aí você vai meio que aos trancos e barrancos, percebeu? Você vai meio que os trancos e barrancos, aí o aluno vai falando e você vai meio que ajudando aqui, ajudando ali, ufa, para no final das contas o aluno conseguiu repetir, ok, very good, vamos bola para frente, né? Esse tipo de... Puxa vida, aconteceu alguma coisa aqui, mas eu espero que a gravação não pare, não, acho que tá tudo bem. Esse tipo de postura, né, ele acaba nem aumentando o conhecimento do aluno e o aluno não se sente bem. O aluno se sente frustrado com essas perguntas enormes. O aluno se sente frustrado no meio de tanto inglês assim, principalmente alunos, como é o caso desse TT2, né? São alunos com dificuldade, praticamente a turma inteira, né? E então o aluno se sente mal e o aluno não conseguiu o conhecimento, né? Tá, mas daí você pode perguntar, mas qual que seria a outra opção? Primeiro, eu faço perguntas curtas, eu quebro essas perguntas enormes e artificiais do CCAA, né? Para uma turma como essa, que não está preparada para levar isso, não tá mesmo, eu quebro em perguntas curtas. Segundo, eu ajudo, peço para o aluno fazer mais uma vez, ajudo mais uma vez, faço outra pergunta, mais uma pergunta parecida, e assim por diante, até o aluno conseguir, né? Então, digamos assim, eu seleciono a minha batalha. O meu aluno não vai conseguir entender essas perguntas enormes e abstratas e mirabolantes que o lesson plan tende a ter, né? Então, beleza. Então, eu quero que simplesmente ele consiga Thanksgiving. Ou, mais ainda, e isso aconteceu bastante nessa aula que eu assisti, eu quero simplesmente que o aluno retome algumas bases, eu quero que o aluno saiba usar o have, eu quero que o aluno saiba usar o there is, there are, eu quero que o aluno saiba usar o verbo to be, ok? E assim, compartilhando experiência com você, nas minhas turmas, principalmente básico, eu dificilmente pego o básico, né? Mas quando eu pego básico e intermediário, metade do meu esforço vai em recuperar as bases do inglês deles, às vezes mais da metade, em vez de ficar prestando atenção àquele conteúdo ali. Porque assim, se o cara tem a base, uma palavra ou outra, o cara não sabe falar, por exemplo,
Vamos lá, uma palavra que eles tinham que aprender nesse. Especially, eu acho que né? Especially. O cara não sabe usar o especially, mas o cara sabe usar. O cara sabe falar aquilo ali de um outro modo se ele tem as bases fortes, ok? Então, todo esse inglês que está ficando muito abstrato, essas perguntas que estão virando objetivos nela mesma, e esse é um perigo da metodologia, tá? Todas essas perguntas que estão se tornando objetivos nela mesma, eu quero que você traga para a realidade e quebre essas perguntas, né? E faça perguntas reais, né? Quanto mais real, melhor. Já vou mostrar isso na prática, né? Mas eu acho que deu para ter uma noção, né? Por exemplo, vamos lá, você começou com words in action. Embora words in action pode ser feito 2 vezes, etc, etc, olha, dependendo da turma, conforme está mais meu schedule, eu faço uma vez só. Dependendo da turma, se eu sei que o programa ali vai ficar enrolando, eu faço words in action na hora da presentation. Eu vou perguntando, né? Então, eu tenho que ensinar Turkey, vai ter ali no presentation o Turkey, eu ensino ali e prefiro gastar meu tempo numa coisa mais real, ok? Então, por exemplo, essas 2 vezes na Words in Action eu já não faria, né? Outra coisa, isso é um vício que todos nós temos, mas lembre-se que você pode tentar cortar essa narração que a gente faz para eles, né? O que a gente vai fazer. Okay, guys, so now I'm going to play words in action, and now I'm going to play the situation. Let's go to presentation. I'm going to play it 2 times. Isso tudo diminui muito o ritmo da aula, né? Então, tenta transformar tudo isso em interação. Tudo isso em interação. E aí, perceba, interação tua, interação que você cria. Então, em vez de falar, guys, I'm going to play, você pergunta lá, what is this? Apontando para o turkey. Aí o aluno vai falar, oh, it's a turkey. Aí você pergunta para o outro aluno, oh, is this a turkey? Oh, is this a chicken? No, it's not. Aí você trabalha. Eu sei que na tua turma você teria um monte de trabalho nessas perguntas simplesinhas, mas aí você take your time trabalhando com essas respostas simplesinhas, porque eles precisam dessa base, eles precisam, né? Então, basicamente, você está usando o tempo que você economizou, por exemplo, nessas narraçõezinhas, nessas perguntas mais artificiais, nesses exercícios que vão gastando tempo, você vai usando em coisas mais reais e mais palpáveis, né? Outra coisa, deixa eu ver se eu estou esquecendo. Não, eu acho que por enquanto, eu acho que nessa área está tudo bem. Então, as narrações, você não precisa tanto, né? Então, que seja uma pergunta, how many people are there in class today? Que é uma coisa que os alunos sempre erram. Eu sei que o aluno, o professor, ele tende a narrar para não ficar aquele silêncio. O silêncio mata a aula, né? Aquele silêncio é muito ruim. Então, fica aquela coisa, ok, guys, let's start. Percebeu? Eu entendo que esse silêncio é uma coisa muito ruim, mas vai jogando perguntas. Eles precisam de qualquer pergunta. Não fique engessada no escopo da lição. Aqui é uma outra coisa que eu estou relativizando a metodologia. A metodologia fala, olha, nessa lição você está estudando o Thanksgiving, sei lá, o Present Continuous, etc, etc. Só não pode fazer mais nada, só pode fazer isso. Não, a gente vai relativizar isso. Alunos como os alunos que você tem, eles precisam, por exemplo, de prática de pronúncia de what, né? Que tem como é que é o nome daquela menina lá? Tem uma menina que fala what todo tempo, pronuncia muito errado. Então, qualquer coisa que te venha na cabeça e que te venha na cabeça a partir da necessidade deles. Novamente, o aluno, se você colocar o aluno no centro. Então, você está abrindo o programa, você fala assim, Juliana, pergunta ali para a Vanessa faz para a Vanessa uma pergunta com what, em português mesmo. A gente vai conversar sobre isso, né? Faz aí uma pergunta com what. Aí a Juliana vai tentar alguma coisa enquanto está falando e aí você vai trabalhar ali 2 minutinhos com uma pergunta qualquer, tipo, que seja what is your name, né? Eles precisam dessa prática, ok? Então, todo o tempo que você economiza, você faz perguntas de prática real, né?
Bom, e já que eu toquei no assunto, português em sala de aula. Eu sempre digo que o português é uma ferramenta muito importante. É muito importante. Português é a ferramenta que nós iremos usar para nos conectarmos com os nossos alunos, né? Só para você ter uma ideia, teve um momento que o pessoal aqui no CC estava propondo que a gente só falasse inglês com os alunos, né, até no intervalo. E eu fui contra. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o aluno quer se sentir confortável, o aluno quer saber o que está acontecendo, o aluno quer interagir com o teacher dele, o aluno quer se conectar com o teacher dele. Então, o português é ótimo. Então, eu vou te dar uma dica. Quando que eu vou usar o português? Perceba que, às vezes, você fazia uma pergunta, a pergunta era complexa, até porque a pergunta era grande, e essa pergunta é mais artificial do CCE, e aí você fazia a pergunta inteira, dava uma explicação, e aí dava a tradução, né? Tenta principalmente usar o português quando você estiver falando sobre a mecânica da aula. O que eu quero dizer com a mecânica da aula? É tipo assim, às vezes você faz uma pergunta para o aluno fica totalmente perdido. Por que ele está perguntando isso? Então, avisa o teu aluno. Ó, só para a gente praticar o did, eu vou fazer essa pergunta para você. Aí você vai para o próximo. João, lembre-se, a Maria respondeu usando o is. Agora, eu vou perguntar para você não uma coisa que está acontecendo agora, eu vou perguntar uma coisa que acontece, lembra? E aí você fala, do you study English? E aí você volta para Maria. Agora, pessoal, olha como eu perguntei para Maria. Para Maria eu estou perguntando agora. Are you studying English now? Aí a Maria vai responder. Aí você fala, João, agora perceba que para você eu vou perguntar sobre um hábito. Do you study English? Percebeu? Então, toda a mecânica da aula, para que o aluno não fique perdido, você pode fazer em português, ok? Já que a gente está falando das frases artificiais que o livro da metodologia apresenta, eu gostaria de chamar a atenção para um fato bem interessante. Segundo várias pesquisas linguísticas, assim, né, na área linguística, uma frase normal que um falante normal processa é a média 7 palavras, ok? Toda vez que for mais que 7 palavras, a gente tende a interromper, abrir uma nova frase, interromper, abrir uma nova frase, interromper, dar mais um sujeito, ok? Então, perceba o quão artificial é uma pergunta, até em português, né? Uma pergunta como: você acha que o garoto está indo para a escola porque ele quer aprender inglês com os professores dele e ele se preocupa sobre ele se preocupa com o seu futuro, ou ele está indo para a escola porque ele tem amigos e colegas lá e ele quer conversar com eles na hora do recreio? Perceba que pergunta difícil, né? Então, aqui está o teu maior desafio. Esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso e use muito mais o lesson plan para te inspirar e principalmente para te mostrar onde estão as palavras que você tem que trabalhar. E aí, faça objetivos modestos, né? Esqueça grandes comunicações, objetivos modestos, perguntas curtas, o aluno respostas curtas e reais, ok? Bom, eu sei que eu estou voltando sempre a esse ponto, mas é porque ele é o ponto mais importante da coisa aqui, né? Tá, e aí o que eu falei aqui, eu escrevi aqui, né? Sobre não aceite uma explicação com um correct no final como válido, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Até por causa da técnica, às vezes o aluno vai te dar uma frase, e aí você vai ajudando ele, vai ajudando ele, vai ajudando ele, vai ajudando ele. Aí no final foi tanto trabalho que o aluno termina e fala, ok, correct, né? Nunca aceite isso. O aluno, ele tem que te mostrar uma habilidade, ok? Se não, fica na tradução mesmo, traduz para ele, só diz, não deu tempo, então traduz para ele, bola para frente, não deu tempo para praticar, né? Mas se você for praticar, você tem que ter a sensação que depois da pergunta ele adquiriu uma habilidade, ok? Não que ele foi entendendo, guiado por você. Se for somente entendendo, guiado por você, ele fez um exercício de listening, qualquer outra coisa assim, tudo bem, isso é interessante, mas o ponto esse é o ponto do LCP muito mais, né? Esse é o ponto das outras partes da metodologia. O ponto de quando ele está respondendo a pergunta é a fluência, ok? Então, das duas, uma, ou você economiza tempo e mata a questão, pessoal, Thanksgiving,
é o dia de ação de graça. Ó, weekend, pessoal, é final de semana. Matou a questão e vamos lá. Ou, e aí, é claro, isso é o melhor, você vai fazer e usar aquilo ali. Mas usar real, ele ser independente de você. Okay? Então, às vezes, compensa. Você pega um aluno para Cristo, numa resposta mais, uma pergunta mais difícil, aí você pergunta mais uma vez, pergunta de um lado, dá uma traduzida, fala, ó, você reparou que aqui, mas tá, mas você não esqueceu de algo agora? Como assim? Daí o aluno fala assim, are you studying English? Como assim você estuda em inglês? Você quer perguntar sobre estudando ou você quer perguntar sobre estudar no geral? E aí deixa o aluno, sabe? Deixa o aluno se bater. Aí o aluno fala, não, eu quero perguntar sobre o geral. Ah, tá. Então, aí pega um outro aluno para participar. Joãozinho, ajuda aqui o Lucas. Para perguntar sobre o geral, seria are you ou do you? Aí o aluno fala, do you. Ah, então vamos lá, Joãozinho, você quer perguntar sobre o geral, se ele gosta de café. Aí o Joãozinho vai se bater, e você vai. Vai. Aí pega um outro. Aí vamos. Ah, tá. Daí ele conseguiu. Do you like coffee? Aí você pergunta pro outro. Faz uma pergunta parecida sobre geral, assim, se ele, por exemplo, estuda francês. Né? Aí o aluno vai falar, aí o outro vai falar. Ok? Então, perceba, é diferente de uma frase enorme na qual o aluno está perdido e você está pegando ele pela mão no escuro e só tirando ele da frase. Essa sensação que eu tive diversas vezes, né? Você só queria tirar o aluno dessa confusão. Então, fala, vem comigo, vem comigo. He likes Thanksgiving because, very nice, correct, let's go, ok? Ou quando o aluno, ou você fala, às vezes acontecia muito disso, né? Você falava, tipo assim, sei lá, pergunta ali que você sei lá, the fourth Thursday of November. O aluno tentando e mais ou menos entendendo, aí você dava uma ajudada e fala, the fourth Thursday of November? Aí o aluno, correct, yes. Aí você falava, very good, e continuava. Perceba, o aluno só pegou ali na tua mão e você que fez o trabalho. Percebeu? Bom, então, por causa disso, justamente por causa da metodologia, aí eu coloquei aqui para você tentar mais perguntas mais reais. Gostei da sua dica sobre o Tuesday, eu também uso essa dica, né, do segundo dia útil na semana, bem legal. Aí perceba, em diversos momentos, eu anotei um momento agora, mas teve diversos momentos em que os alunos queriam falar, os alunos queriam participar, só que eles não conseguiam. Eles não conseguiam, as perguntas estavam em outro mundo, sabe? Então, teve uma parte que o aluno falou assim, Friday is my favorite day, né? Ele tentou falar. Então, aproveita isso, vai puxando, ok? Eu sei que dá medo, ok? Porque a gente vai pensar assim, não, mas se eu começo a fazer isso, se eu já estou demorando um sábado para fazer uma situation, se eu começo a fazer isso, eu vou demorar um semestre para fazer uma situation. Não se você enxugar nas outras partes. E assim, ó, infelizmente, para a gente tem que tomar uma decisão, e é a decisão que eu tomo. Assim, ou eu vou fazer muito bem feito no sentido de vou fazer tudo isso que eu disse para você, ou eu vou passar por cima. Não tenho tempo, não tenho tempo, tá bom? O mundo não é perfeito. Então, sei lá, vai chegar lá no reading text, eu só vou ler com eles, vou falar, pessoal, você tem que estudar gramática em casa, não vai dar tempo não, ok? Então, eu faço muito disso sim, né? Não pego diversas repetições, não vou fazer o continuous repetition, não vou fazer o individual repetition, não deu tempo. Mas, o passo que você escolher, você vai fazer com muita calma, muita tranquilidade, perseguindo cada aspecto dele, ok? Então, é mais ou menos assim, eu prefiro que o professor faça 2 passos bem feitos, e lembre-se, bem feito não é servilismo à metodologia, como eu estou te mostrando, né? Passos bem feitos o aluno sabe o que está acontecendo, o aluno está praticando, do que fazer, eu prefiro 2 passos do que fazer 50 passos bem bonitinho na metodologia. Porque o meu cliente não é a metodologia, ok? Tenha em mente isso daí. Então, por exemplo, em vários momentos, eu falando português para você se conectar com os alunos, vários momentos você fala assim, that's not quite what I asked. E aí você meio que parafraseava, ia tentando, e o aluno meio que por tentativa e erro, parecia muito um cego, sabe? Tateando assim por tentativa e erro, e aí ele vai e saiu da pergunta, né? É aqui, nesse momento, você fala assim, não é isso que eu perguntei. Ó, dá uma olhada, o que eu perguntei? Em português mesmo, fala pra ela, o que eu perguntei?
What do you do on weekends? Se eu tivesse perguntado para você quantos dias tem no final de semana, eu perguntaria, aí você vai para a turma. Fala, pessoal, como é que é quantos mesmo? Quando eu quero perguntar quantidade. Aí o Joãozinho falaria lá, how many? Ah, aí você voltava para Mariazinha que está tendo problema. Mariazinha, se eu tivesse perguntado quantos dias tem no final de semana, eu falaria how many days? Jéssica, como é que continua essa frase? Quantos dias tem na semana? Aí, how many days are there in a... Aí você volta. Mas não foi how many days are there in a weekend. My question, ó, perceba qual que foi. What do you do on weekends? E aí você vai ver que vai ter muito pano para manga, só esse what do you do on. No nível deles, vai ter muito pano para manga. Aí ele se debateu de volta, o que pode acontecer, é uma situação bem realista para a tua turma, né? Se bateu mais uma vez. Aí eu vou para Camila. Camila, what do you do on Monday mornings? Aí, se a Camila conseguiu, ótimo. Aí você olha pro, sei lá quem que era o primeiro aluno que estava lá tendo problema. Percebeu? Então vamos lá. Ela falou o que ela faz no Monday mornings. Pode misturar inglês com português. Isso é bem natural para o professor, né? Que precisa, você, ao mesmo tempo que você precisa ensinar a língua, você precisa não perder o aluno. Então, a gente tem que ficar nessa posição. Não é ideal, mas tem que ficar nessa posição com dificuldade. Aí, ó, você volta para o primeiro aluno. Vou fazer a mesma pergunta para você, mas sobre o weekends. Quais são os days do weekends mesmo, pessoal? Aí vai lá, Sunday, Saturday, Saturday, Sunday. Ah, então perceba o que eu quero saber. Vamos lá. What do you do? Percebeu? Então você vai. Isso que eu quero dizer com o fazer bem feito. Então, se você tiver que cortar, se tiver que ler uma situação, já aconteceu isso, não tenho tempo mesmo, não tenho tempo mesmo. Eu abri o livro com os alunos, li a situação com os alunos, vi se os alunos tinham dificuldade, uma situação que eu ia gastar 2 horas e meia, eu matei em 10 minutos, né? Só respondendo as dúvidas deles. Por quê? Porque eu tinha que ter tempo para fazer bem feito, ok? Então, essa calma, essa segurança, esse fato de saber o que está acontecendo faz com que o aluno se sinta abraçado, né? Digamos assim, pedagogicamente falando, né? E ele não vai ficar assustado para desistir, por exemplo, ok? Então, assim, poxa vida, se o mundo fosse perfeito, eu conseguiria não ler uma situação, mas não é perfeito, então eu fiz isso. E é claro, há outros recursos, né? Lembre-se que há outros recursos. Tem as aulas de apoio, você pode insistir na repetição perfeita. Tem um vídeo que eu fiz para o canal do YouTube do CCE, chamada A Repetição Perfeita, ok? Que eu tento martelar isso na cabeça dos alunos. Pessoal, é isso que vai salvar vocês, é isso que vai salvar vocês. Procura ali no canal do C, se você não conseguir, me fala, eu mando para você. Chamada A Repetição Perfeita. Se você colocar Conda Jéssica, que é o meu nome, A Repetição Perfeita, você vai encontrar, né, que eu explico para os alunos. Então, tem esse recurso, não tem só o recurso de cortar a parte da aula, tem o recurso do apoio. É claro, você pode sempre tentar conversar com a Priscila, ver se tem como dar uma carga horária um pouco maior. É claro que a Priscila sempre vai ser, digamos assim, racional ali na história, né? Não vai poder dar muito, porque a escola tem que lucrar também, mas então tem todos esses recursos que você tem que começar a pensar, além desses cortes que eu falei para você, e juntando tudo isso, tem que fazer uma equação, mas, no final das contas, tem que ser, o aluno tem que saber o que está acontecendo, né? Às vezes acontece, por exemplo, aconteceu comigo diversas vezes, que eu tive que cortar, fui tentando adquirir fazer com que os alunos adquirissem essas habilidades mais de base, eles não conseguiram, eu tive que reprovar, né? Então já reprovei numa turma de 10 alunos, aprovar 7 alunos. Tudo bem, isso acontece. Mas percebeu? É muito mais conectado com a realidade, e você está mostrando para o aluno a realidade. Ah, mas aí eu vou passar a minha aula inteira praticando o livro 1. Bom, se a realidade é essa, a gente não pode fingir que eles estão com o nível 2, percebeu? Ok, então, para você se conectar com um aluno. Outra coisa, cuidado com essas declarations do CCIE, que são, na verdade, ele faz uma declaration e depois faz uma pergunta, isso também não é natural, né? Thanksgiving is a holiday in the United States in which people celebrate. Aí você fala para o aluno, is Thanksgiving a holiday in the United States? Ninguém pergunta isso para ninguém. Ninguém fala, né? Então, eu vou te explicar aqui o que é aqui o Mark Twain, né? Aí eu falo, Mark Twain é a história de um garoto, blá, 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 blá. E aí eu termino de explicar e falo,
Esse livro é o Mark Twain, que conta a história de um garoto, blá, 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 ok? Então, o teu desafio é fazer isso uma coisa mais real, né? Bom, eu conversei sobre você enfatizar o aspecto comunicativo e afetivo da língua. Então, é aí que você tem que... existe o aspecto afetivo e existe o aspecto comunicativo, né? São esses dois aspectos. E aí eu coloquei prática sim, mas com um significado para o aluno, ok? Então, porque aí todas essas observações que eu estou falando sobre prática, às vezes pode parecer contraditória, porque eu sempre falo daquela história de o inglês ser uma atividade física, né? Tá, mas não é contraditório? Então, não, se você lembrar que a prática, ela é significativa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso... Vamos supor que o professor vai pegando a minha perna, eu estou aprendendo a dançar, e o professor vai pegando a minha perna e colocando no lugar certo, vai pegando e colocando no lugar certo, vai me ajudando, né? Se eu não sei o que está acontecendo, eu posso praticar anos dança. Eu vou só ser uma pessoa que vai ser manipulada por um professor, entendeu? Então, a prática, ela tem que vir cheia de significado para a pessoa, né? Uma prática de exercício físico tem que vir cheia de significado. Tem que ter todo momento essas epifanias, sabe? Tipo, o aluno se toca, puxa, então é por causa disso que não usa ES. Né? Então, a todo tempo, essas epifanias de entendimento, né? Que provam para o aluno e para o professor que o que está acontecendo ali não é algo vazio, né? É algo cheio algo com propósito, né? Algo que é real para o aluno. Né? Então, por exemplo, tente eliminar as partes que parecem palestras e não são interessantes. Então, é o que eu falo, das duas, uma, ou você vai contar uma história ali, vai ser interessante, vai ser engraçado, né? Ou você está fazendo isso para checar. Então, às vezes as pessoas simplificam essa dica dizendo que o professor tem que conversar menos, né? Eu concordo, o professor tem que falar menos, né? Mas, assim, várias vezes eu falo para os meus alunos, sei lá, aula passada mesmo, livro 1, eu como falei para os alunos sobre a etimologia da palavra bárbaro, né? Porque a gente estava comentando como é difícil, né, para eles falar qual que era, you're welcome, ou tinha um outro que era cheio de rá, rá, rá. E aí eu falei para eles que o significado da palavra bárbaro, para um romano, por exemplo, é que eles escutavam as pessoas falando bar, 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 né? E por que eu fiz isso, né? Sendo que isso não vai melhorar o inglês deles. Porque essa curiosidade trabalha com aspecto afetivo. Né? Eles falam, puxa, nossa, que interessante, dão risada, né? Eu faço umas palhaçadas ali, e eles dão risada e eu puxo eles novamente para a aula. E aí, na prática, eu simplifico muito, muito, e prática, 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 ok? Agora, perceba, várias frases ali do Lesson Planner ficam num limbo, nem são interessantes e aprazíveis para o aluno, e nem consegue que o aluno pratique. Então, essa parte tem que morrer. Né? Vou te dar um exemplo de mergulhe, né? No que o aluno tem problema. Então, por exemplo, eles estavam falando armchair, né? Em vez de armchair. Eu acho que eles estavam falando armchair em vez de falar an armchair, né? Perceba que teve várias vezes, isso aconteceu em vários momentos diferentes, que você falava, o aluno tem muita dificuldade, né? E aí o aluno falava armchair, você fala armchair, ok, e continuava, né? Lembre-se, você mostrou a tua habilidade, ok? Armchair, eles escutaram, mas nunca você vai ficar satisfeita com a tua explicação. O aluno tem que provar na prática. Então, mais ou menos seria, eu sou um instrutor de dança, tem um passo difícil lá, o meu aluno está tendo dificuldade. Eu tento mostrar para ele, ele não consegue, eu falo quase, é mais ou menos assim. E aí eu faço o passo de dança e falo, entendeu? O aluno, entendi, beleza, vamos lá. Não, não é isso que um professor de dança tem que fazer. O professor de dança vai ter que falar, olha, você vai ter que fazer esse passo aí. Ó, é armchair. Okay? Armchair. Então vamos lá. An armchair. Agora vai lá você. Joãozinho, tenta você. Mariazinha, tenta você. Pessoal, quantas palavras são aqui? Uma ou duas? Uma, duas palavras. Percebeu? Ok? Então deixa eles mais participativos, né?
Eles têm que ser parte desse processo do conhecimento, né? Tanto é que nessa história do armchair, perceba que aconteceu o seguinte, ele falou armchair, alguma coisa assim, aí o outro aluno falou armchair, todos estavam cometendo o mesmo erro, e aí, no próximo aluno, a aluna falou, teacher, não entendi a pergunta, né? E aí o que acontece? Aí você deu a explicação para ela, só que ficou na explicação, percebeu? Eles não praticaram, eles não estavam ali no centro. Você deu a tua explicação e foi, ok? Então, cuidado com isso. Bom, aí eu coloquei assim aqui, reconhecer a verdade da aula, quase uma coisa espiritual aqui, né? Que é, aluno que tem dificuldade. Você reconhece isso. Claro, você não vai rebaixar o aluno, mas você vai mostrar para ele, olha, a gente ainda não está usando bem o what. Não é what. Então, a gente vai ter que praticar. Pessoal, olha, vamos praticar, papapá. Pessoal, vocês têm que praticar em casa, ok? Não é what. Vocês não podem sair falando, ok? E assim por diante, né? Então, é reconhecer a verdade da aula e sempre deixar aberta essa verdade para o aluno, né? Até para que, se a gente precisar reprovar alguém, o aluno sabe o que está acontecendo. Então, eu coloquei reconhecer a verdade da aula, ou gasta-se muito tempo e faz direitinho, ou não se faz, né? Pular o passo não, mas sei lá, vai ter que, pular, chegar às vezes de pular, né, o passo. Aquela história, quando você foi falar lá do consonant, que você foi explicar in armchair, né? Aí você fez uma longa explicação em inglês. Olha, eu posso te dizer que talvez ninguém ali estava te seguindo naquela explicação. É muito difícil para eles. Então, é claro, fica implícito tudo isso que a gente está conversando aqui. Uma das coisas mais difíceis, livro 1, 2 ou 3, é você controlar o seu inglês, né? Então, o que eu faria? Pessoal, lembra do livro anterior? Ó, consoante, vogal, ok? Vogal, consoante. Lembra? An apple, a car, correto? Aí, Joãozinho, e elephant. Se eu quiser falar um elefante, como é que é? Aí o Joãozinho vai falar a elephant. Não é isso não. Maria, qual que é a regra mesmo? Aí a Maria vai falar consoante, vogal, vogal, consoante, etc. Então, Joãozinho, o que é? Ele vai falar an elephant. Eu falo, beleza, continua. Não precisa mais explicação, não precisa de nada. Tanto que a tua explicação, você fez toda aquela explicação em inglês, eu acho que depois você teve que explicar em português, ou um aluno teve que explicar em português. Então, por que não tirar essa explicação em inglês, dar uma coisa rápida? Então, por exemplo, o aluno está errando o does. Pessoal, lembre-se que a gente usa does para he, she, it. E aí já vai com pergunta. Does your mother like coffee? Ok? Não importa que não é o escopo da aula. Ok? É uma estrutura de base que ele precisa internalizar. Okay? Bom, do you prefer to eat roast? Aí eu não lembro por que, mas eu gostei muito de umas perguntas pessoais que você fez ali no meio, né? E essa era uma delas, né? Do you prefer to eat roast? E aí continua, acho que você falou roast chicken ou roast turkey, alguma coisa assim, né? Aí outra coisa que você vai ver que na vida real, digamos, no vácuo da metodologia, né? No vácuo ideal do mundo abstrato, a gente não precisa sacrificar nada. Na vida real, a gente vai precisar sacrificar, às vezes, a fluência, até a fluência do professor. Perceba, fluência eu não estou dizendo para você pronunciar errado, mas você vai reparar que a Kari, tanto a Kari como eu, se você assistir uma das nossas aulas do começo, nós falamos muito declarado, né? Aí eu falo assim, okay, guys, so this boy here, all right? This boy here, is he blonde or dark-haired? Você percebeu? É quase como a Kari tem bem isso também. É quase como se você deixasse o teu inglês mais agressivo, né? Então ele é bem mais declarado, tanto é que eu gosto de chamar isso de pronúncia declarada, né? Então ela é uma coisa bem mais declarada e ela meio que se impõe ao aluno, né? É um pouquinho agressivo no modo bom de falar. Então você se impõe ao aluno. É claro que a gente sabe que um nativo, por exemplo, he tends to go like this, right? So you're just speaking to yourself, or you're speaking, and then you don't need to, get the words out like this, right? So, but for the student, that's terrible, that's horrible. So what do? I go like this, all right? So I go like this,
And then I pronounce the words, and then sometimes I pronounce sounds that natives would kind of hide, you know. Of course, I take care not to make it artificial, because I don't think that's the point. We can't pronounce wrong English, right? But I go like this. I don't go like this, right? Mainly when it's basic or intermediate students, then if I go like this, you know, they will be a little bit lost and then say, okay, guys, so I don't think that's the point in your answer there. I don't think you're right. So I'll ask you one more time, you know? Percebeu? Dependendo dessa modulação, se seu inglês é mais agressivo, e até mais, por isso que eu digo sacrificar a fluência, às vezes é mais lacunar mesmo. Em vez de eu falar assim, even though this boy is doing this, eu falo assim, this boy is sitting, correct? But he's not tired, right? All right. So, and the girl is not sitting. Look, she is not. Percebeu? Eu vou fazendo frases curtas e bem declaradas, ok? Isso vai ajudando o aluno a encontrar, digamos, um lugar para se aconchegar no pequeno inglês que eles têm, ok? E aí, é claro, eu evito todas as... evito o máximo que eu posso vocabulário e estruturas que eles não sabem, ok? Tá ok fazer umas incursões, assim, de vez em quando jogar umas palavras, umas coisas que eles não sabem para atiçar a curiosidade deles, para eles serem expostos ao listening, né? Mas, caso contrário, por mais que o lesson plan te diga que eles aguentam aquelas linhas e linhas de pergunta, não façam, né? Bom, aí e sacrificar o profissionalismo, o que eu quero dizer? O professor ele não vai conseguir ficar naquela história assim. Então, olha, é isso daqui, isso daqui, isso daqui. Às vezes tem que sacrificar o profissionalismo no sentido de, não, mas peraí, João, mas como assim? Você está me dizendo que você é uma comida nos domingos? Peraí, como assim você é uma comida? Não, teacher, eu quis dizer que eu como roast chicken nos domingos. Tá, não, mas então como é que é comer em inglês? Eating. Ele fala, não, você me disse comendo. Você percebeu? Então você vai trazendo ele mais para perto. Vai trazendo mais para perto. Vai se surpreendendo, vai, né, sei lá, sendo enfática, vai fazendo esse tipo de coisa, né? Então, engajar o aluno em todo... Deixa eu ver. Sacrificar o profissionalismo para engajar o aluno em todo dia da semana. Tá, teve um momento em que o aluno tentou parafrasear a pergunta. Ele falou assim, em todo dia da semana, não era esse o ponto. Aí você falou assim, not really. I'm going to play what the boy said. E, em vez disso, vai para o português, ok? Vai para o português nesse caso. Você está fazendo... Teu aluno está perdido. Teu aluno está perdido, você recupera ele com o português, ok? Recupera ele em português. Mas quando que ele vai praticar? Recupera ele com o português, ele está do teu ladinho aqui, e aí você fala, agora vou usar inglês para fazer essa pergunta, ok? Faz esse tipo de coisa. Beleza. E aí, deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o seu vídeo e eu vou colocar algumas partes e vou comentar com você o que eu faria nessas partes em específico, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então que agora você vai estar vendo você mesmo, né? Então, deixa eu ver. Foi 1h40 de aula. Eu acho que é mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. Bom, deixa eu só ver se eu estou compartilhando o áudio. Tá, estou compartilhando a tela errada, eu acho que é. Tá. Vamos lá. And Sunday to relax? No. No? Calma. So Yes. Yeah. Okay, Yes. so yes, they to do. Do. Isso. Quando a gente faz uma pergunta, né? Do they, nananã.
Aí você fala no, they don't ou yes, they do. Yes, they do. Perfect. Okay. So do they have a long weekend to relax? Franciele? Yes, I do. Sorry? Não sei se é essa parte aqui. Quando... Não sei se é essa parte aqui, não. Porque... Não, essa parte eu acho que até foi interessante. A pergunta é interessante, né? Do they have the long week to relax? Não, acho que não é essa parte, não. Acho que eu anotei errado. Puxei uma pena. Mas vamos lá, eu vou para outra. Mas tá, né? Só falando aqui. Yes, I do. You or they? Então, ó, por exemplo, aqui, né? Você pode, como ela tá perdida, fala assim, ó, tô perguntando sobre eles, né? Do they relax? Simplificou. Ó, você percebeu? Já simplifiquei a pergunta do lesson plan, né? Do they relax on the weekend here? Ok? E aí o aluno vai falar, aí você vai tentar conseguir yes, they do. Daí fala, beleza, agora aí você vai pergunta, do they have, ou melhor ainda, para não ficar uma coisa só de reconstruir a frase que eles têm que repetir, você pergunta assim, how many days do they have to relax? Aí o aluno fala 4, ou o aluno não vai saber, fala 3. Você fala assim, não, mas espera aí, relax, ok? Então, eles não vão fazer nada, right? Então, aí você pega uma semana inteira ali, né? Daí, vamos lá, pessoal, vamos imaginar que o feriado aqui, ó, é na quarta, né? Aí você vai lá para a Mariazinha. Mariazinha, vamos imaginar que essa é a tua situação. How many days do you have to work? A Mariazinha vai olhar, e eu sei que é claro que eles não vão responder às vezes no primeiro momento, você vai ter que fazer todo o trabalho, mas ela vai chegar ao ponto que ela vai falar, oh, I have to work Monday, Tuesday, Wednesday, você conta com ela 3 days. Very nice. And how many days do you have to relax? I have, e aí você faz as contas, percebeu? E aí fala assim, beleza, agora vamos ver no caso deles, né? Porque no caso deles o feriado não é na quarta, é na quinta. Aí você vai lá pro Manuel. Manuel, how many days do they have to study in this week? Aí o Manuel vai falar, oh, they have. Percebeu? Aí, em vez, essa é uma outra coisa que eu não comentei ainda. O livro, ele vai ter essa tendência de yes or no, você só vai confirmar a informação. Então, na verdade, o livro meio que engana, porque o livro fala, não, o professor não pode declarar muito, mas as perguntas, na verdade, são declarações disfarçadas de perguntas, né? Então, eu vou fugir, não que eu não vá fazer, por favor, você vai continuar fazendo, mas eu vou dar preferência a perguntas abertas. Por quê? Porque o aluno tem que ser mais autor no conhecimento. Se é uma pergunta fechada, yes or no, o aluno vai yes, ou repete uma das palavras que ele ouviu lá, que você estava explicando, tentando ajudar, ele repete, está valendo. To relax, weekend to relax, percebeu? Vai fazer alguma coisa assim. Se é uma pergunta aberta, what are they going to do on the weekend? Or what do they do on the weekend? What do they do on Thanksgiving, Friday, Saturday and Sunday? Aí o aluno não tem escapatória. E aí vem naquilo que eu falei para você, não sei se agora ou no treinamento, mas nunca acredite na palavra do aluno. Porque o aluno não sabe que não sabe. Então você só vai acreditar vendo o aluno fazer. Lembre-se, você é uma personal trainer, né? Se você é uma personal trainer, eu nunca vou olhar para um aluno que, sei lá, está aprendendo a correr, né? Eu sou o personal trainer ensinando ele a correr, e o aluno falou, não, beleza, eu estou dominando a corrida, fica tranquilo, pode me passar o exercício. Eu vou falar, aqui fica tranquilo, mané, o quê? Corre aí para eu ver se você está correndo bem, faz as flexões aí, eu quero ver se está fazendo mesmo, ok? Então, o aluno, ele te prova fazendo. E quanto mais perguntas abertas você tiver, mais ele vai ter que provar. Mais ele vai estar no fogo. E esse é o objetivo da história inteira, né? Mas, bom, não era esse. Eu vou tentar aqui. Vamos ver aqui, ó, se eu acho aqui. Ó, 1h23. Vamos ver se é isso daqui. Exactly the opposite. No, ela não.
Domingo é o único dia que eu tenho livre para acordar mais tarde. E toda segunda-feira, praticamente, eu tenho prova ou algum trabalho para entregar. Então, eu fico domingo estudando, porque eu não tenho o que eu possa fazer. Então você nunca acorda cedo, mas sempre estuda, e o Gabriel, ele nunca estuda e sempre acorda tarde. Late, early. I always Aqui, ó. wake Aqui, ó. I always wake up late, que é o oposto de early. I always wake up late on Sundays. I always Wake up late late. Sundays. Ó, perceba, aqui ele não está tendo uma habilidade. O Gabriel não está tendo uma habilidade. Ele só está te aproveitando, ele está te usando. Ele está te usando. Então, always, aí você wake up, late. Então, quebre isso em perguntas mais simples ainda. O Gabriel precisa, né? Ana Paula precisa muito mais ainda. Ana Paula parece que ela nunca fez inglês, né? Ela tem bastante dificuldade. Então, quebre em perguntas mais simples ainda, né? Então, por exemplo, a frase dele, né? On Sundays. Yeah. So Ó, você falou o teu yeah, e aí não voltou para ele provar que ele aprendeu a habilidade, né? On Sundays. Late. Então se não me engano a frase é I always wake up late on Sundays, né? Aí você pode quebrar e fazer praticazinha mesmo. Aqui sim vale a pena as perguntas artificiais. Você pergunta assim, Gabriel, do you wake up early or late on Sundays? Gabriel, what time do you wake up on Sundays? Gabriel, is 10 o'clock early or late? Gabriel, do you wake up late on Mondays? No. When? What day of the week do you wake up late? Gabriel, how many days of the week do you wake up late? And how many days of the week do you wake up early? Você vai batendo. Aqui sim o aluno, lembre-se, ou você vai fazer o aluno se sentir confortável, ou ele não vai se sentir confortável, mas vai aprender, vai desenvolver músculo. Aqui é momento de você fazer ele adquirir músculo, ok? Então, pega no pé dele, até ele conseguir. Para que você tem que sentir que ele não está falando aquelas palavras, porque a impressão que dá perceber que o Gabriel está só falando as palavras. I always wake up. I always late wake up Sundays. Ele nem sabe, né? Ele só tá aquilo ali. Então, faz ele tomar posse daquele idioma, né? Esse o ponto aqui. E isso, com certeza, vai trabalho, né? Aí eu chamei a atenção também, por exemplo, você não vai ter que gastar um tempo, você não pode deixar, tem uma, puxa, não está aqui, que ela fala assim, I eat, pitch, I don't like, e assim por diante. Você vai ter, eu tenho também vídeos que eu falo sobre a pronúncia, e eu acho que esses vídeos estão no meu canal, no canal aqui do CCAA, né? Tudo isso você me pede que eu mando para você. Então eu falo, ó, pessoal, primeiro, aí você abre aquele parênteses. Perceba, pode ser um minutinho só, né? Pessoal, toda vez que termina com essas vogais essas consoantes secas, é assim, what, babá. Olha o trabalho de vocês, pessoal. Vocês vão pegar e vão ler um texto em casa e vão sempre prestar atenção na consoante seca. Uma vez que você falou isso, toda vez que a menina lá fala what, você fala, ó, a consoante seca, lembra? What, vai lá, what. Aí ela tenta, what. É claro que você não vai poder parar toda a aula, toda vez que ela pronuncia coisas assim, mas você lembra, ó, você não aprendeu ainda, claro, você não vai falar com essas palavras, né? Mas você lembra, ó, lembra a consoante seca. E aí, pessoal, é importante assistir o vídeo, praticar, ler em casa, ler em voz alta, sei lá, vários recursos você pode apresentar para eles. Eles gravarem, por exemplo, alguma leitura e mandar para você, né? Pessoal, gravem a própria voz, gravem a voz e comparem com o texto, etc, ok? Lembre-se, você tem que ser muito mais humana, assim, no sentido de uma parceira, né? Falando assim, pessoal, a gente tem que resolver esse troço aqui, né? Vamos ter que resolver esse troço aqui, não pode continuar assim, não. O que nós vamos fazer? O que a gente precisa? Blá, 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 ok? Isso em cada detalhezinho da aula, né? Bom, aí teve uma parte que, novamente, por causa do lesson plan, né, é aquela parte lá do Is Thanksgiving a great holiday because blá, 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 blá. Aí o aluno falou assim, teacher, eu não entendi nada dessa pergunta, né?
E aí você isso acho que eu já comentei, né? Daí você traduziu e até a tradução fica complexa. Até a tradução fica ruim para o aluno entender. Porque é uma pergunta sem pé nem cabeça. Então esqueça. Sabe fazer pergunta artificial? Faça pergunta artificial de prática. De prática no nível do aluno, como essas que eu falei para você que eu faria para o Gabriel, né? É aí que você perde o tempo, digamos assim. É aí que você usa o teu tempo, né? Você deve usar o teu tempo. Deixa eu só ver. Eu acho que foi no minuto 31, teve mais alguma coisa. So, do you like Thanksgiving in particular because you and your brother always have a holiday on a Thursday? E, né, era o in particular, ou especially, né, alguma coisa assim. Eu acho que é o especially. Essa pergunta aqui não tem como sobreviver nessa turma, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção, lembre-se que o nosso vocabulário passivo é sempre muito maior que o nosso vocabulário ativo. As palavras que a gente sabe muito, em número muito maior que as palavras que a gente usa, né? Então tá ok, o aluno entendeu, especially, vai fazendo perguntas, uma hora essa palavra cai, ok? Uma hora essa palavra cai ali, o aluno vai ter que usar especially, então, às vezes eu vejo você fazendo todo um marabalismo, faz um marabalismo ali para para que uma palavra seja usada e o aluno fica lá, mas meu Deus do céu, o que a pessoa está perguntando? Como assim, in particular, especially? Deixa quieto isso daí, deixa de lado, tá bom? Bom, aí deixa eu ver aqui, 1 minuto e 37. Now, let me see. Weekend. GG. The weekend. Do on the weekend. GG. I usually my week stay in my home, stay with my boyfriend, and study, do my homeworks, go to my friend's house. Uhum. Busy weekends. Finais de semana bem agitados para você. Quanta É, de energia, vez hein? em quando, né? Agora, por favor, pergunte para o Gabriel a mesma pergunta. Então, a pergunta era: What do you usually... Aqui, evite que o aluno se baseie na memória dele, e principalmente essa memória burra que a gente usa, né? Isso também nas repetições, tá bom? Às vezes o aluno usa memória burra. O que eu quero dizer com memória burra? O aluno escuta, what do you usually do on... What do you usually do on... Ele nem sabe o que ele está falando, ok? Então aqui, para quebrar, você fala assim, ó, pergunta para o Gabriel o que ele faz no final de semana. Aí o aluno, peraí, are you usually... Não. Aí você interrompe. Fala assim, não, primeiro como é que é o que? O que você faz? Né? What you do. Ah, beleza, tá melhor. Mas, pessoal, não tem que usar um auxiliar, não tem que usar algo para ajudar a perguntar. What do you on the weekends? Fala assim, não. Um é auxiliar. Percebeu? Você vai guiando, sempre trazendo a pessoa à luz, à consciência. Né? A pessoa tem que saber o que está acontecendo aqui. Ok? Bom, daí da Gabriela também, né? Você puxa, fala assim, não, vamos pegar uma das coisas que você faz. Visit your boyfriend. Só para a gente simplificar e ver a estrutura do troço aqui. Entendeu? Converse com eles, mostre para eles o que você está fazendo, né? Fala, não, eu tô só vendo, só para vocês internalizar a estrutura do troço aqui, ó. Então vamos ver lá, porque é uma coisa que você geralmente faz, simple present, né? Então vamos lá, que é visit boyfriend. Aí, Gabriel, pergunta de volta. Aí o Gabriel, what do you usually do on weekends? Aí ela, I on weekends usually do. Não, vamos fazer assim, ó. É bem mais simples. I fala o que você faz e depois o quando que você faz, entendeu? O que você faz? Aí ela, visit my boyfriend. Ah, isso daí. Então vai lá. I visit my boyfriend on weekends. Perfeito. Agora coloca um usually aí. Onde você colocaria o usually? I visit my boyfriend usually. Não, peraí. Coloca, percebeu? Você vai fazendo esse trabalho. É você ali do lado. É o personal trainer falando, ó, cuidado com a mão. Ó, teu pé tá errado. Ó, essa tua postura não tá legal. Tenta mais uma vez. Ó, agora tenta, mas desse lado. Percebeu? É esse teu trabalho ali, né? Então, tá. E depois no 1h42,
Vamos lá, 1h40. And Sunday to relax? Do they have a long weekend to relax, Giovanna? Yes. Yes. And these are the long to relax. Yeah, the long weekend to relax. Ó, percebeu? Ela falou long to relax. Você, yes, a long weekend to relax. Você corrigiu e deixou lá, entendeu? Então, explora, vê, testa se ela tá entendendo, né? Se ela não tá repetindo que nem um papagaio ali. Porque, no caso deles, é possível, né? Então, você fala assim, não, mas vamos ver o que você considera... Então, vamos lá. Vamos ver o que vocês consideram um long weekend. 2 days. Is it a long weekend? Aí o aluno fala. Aí você fala, ok. And they, how many days do they have to relax? Oh, they have 4 days to relax. Are 4 days a long weekend or a short weekend, Joãozinho? Joãozinho, ele vai se enrolar. Aí você vai ajudar. Percebeu? Então, sempre isso. Às vezes o objetivo tem que ser muito mais modesto que a gente vai conseguir deles. Né? Bom, aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu teria mais algumas observações, mas eu acho que daí eu vou acabar ficando repetitivo. Eu acho que eu devo ter falado os mais importantes, né? Senão vai ficar uma coisa muito repetitiva. Mas olha aqui, olha que interessante. Eu acho que eu nem sei quanto tempo de feedback que está dando, mas só para mostrar para você como que eu trabalharia, né? Olha como que eu faço. É claro, eu já conheço muito bem o lesson plan, né? Eu já trabalhei com essas situações diversas vezes, então o que eu aconselho é você sempre estude o lesson plan, como deu para ver que você estudou muito bem, né? Estude, leia perguntas por perguntas. Mas aí no momento que eu estou aqui, basicamente esse é o meu modo de trabalhar, tá? Você pode variar, mas basicamente sou eu, a situation, os alunos e o lesson plan no máximo ali uma inspiração e as palavras importantes, né? E aí eu vou tentando explorar e vou tirando as perguntas, não do lesson plan, vou tirando as perguntas da situation e do que os meus alunos vão tendo problema, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu exploraria o máximo que eu pudesse. Mas daí eu já estou vendo o vocabulário que vai cair lá para frente, que os alunos vão repetir. Não importa. A gente sabe que no inglês não é assim, se eu falar turkey antes vai estragar o processo da... A metodologia fala isso, mas não é, né? O máximo que eu conseguir pegar aqui já ajuda. E depois eu ensino mais uma vez, não tem problema. Então, por exemplo, eu começaria assim, ó. How many people are there? Where are these 2 guys? And what do you think is their relation? Do you think they are boyfriend and girlfriend? And what about those guys? Who are they? And where are they? Are these guys and these guys... Eu acho que eu estou compartilhando minha tela, né? Senão vai ficar estranho para você entender. Mas eu estou apontando aqui se você não... Are these and these guys in the same place? Okay. And what is the girl doing? She is talking to her brother. Is the girl standing or sitting? And the boy? Okay. And what animal is this? Oh, this is turkey. Okay, take a look at this calendar. Do you think this is a normal day? Oh, no, I think it's a special day. Okay. So is it, in your opinion, Christmas? Oh, maybe it's Christmas, but take a look. Christmas on the 24th? That's strange, right? Percebeu? Aí eu vou fazendo pergunta. E aí nisso, se eu consigo incluir que é o 4th Thursday of November, Thanksgiving, eu vou fazendo tudo que a situação vai me dando, né? Tudo que a situação e os próprios alunos vão me dando, ok? E aí quando eu vou para as situations, quando eu vou para word groups. Thanksgiving is my favorite holiday. Okay, so I will go like... Thanksgiving is my favorite holiday. What is the holiday he's talking about? He's talking about Thanksgiving. Is Thanksgiving common here in Brazil? No, it's not. Okay, so is Thanksgiving in December?
No, it's not. What holiday is in December? Oh, I think Christmas is in December. And Thanksgiving, in what month is Thanksgiving? Thanksgiving is in November. And is Thanksgiving on a Monday? Take a look at the calendar here. No, Thanksgiving is not on a Monday. E nisso você percebeu? Eu vou pegando todas as perguntas que vão me vindo na cabeça e todas as perguntas que os alunos vão fazendo com que eu pergunte. Aí, às vezes, eu vou acabar praticando there is e there are, não tem problema. Mas eu estou focando nas palavras-chave e na habilidade do aluno, ok? Então, mais ou menos isso que eu faço. Deixa eu ver o que é mais. Explicação do verbo to be. Gostei bastante da tua explicação quando você explicou o verbo to be, o do e does, né? Você explicou, pessoal, quando usam. Percebeu quando você saiu e você foi mais real assim com os teus alunos, eles se conectaram melhor. Teacher, então eu só uso no ING, papapá. Isso, você percebeu? Então, é esse momento que você teve ali que você pode expandir. Cuidado para não virar uma aula de gramática, né? Em todo momento você traz essa prática que eu falei para você, mas é um momento que você se conecta com eles. Então, por exemplo, quando você explicou, né? Então, o do, does, vamos praticar um pouquinho, pessoal. João, pergunta para Maria se ela está estudando agora. Percebam, pessoal, está acontecendo agora. Ele vai usar verbo to be. Eu tenho certeza que o João vai usar verbo to be. Aí o João vai lá e fala assim, are you studying now, Maria? Perfect. Perceberam, pessoal? Aí, Maria, responda. Ou melhor ainda, pergunta aberta, né? Você fala assim, Maria, João, pergunta para Maria sobre uma pessoa que ela conhece, o que essa pessoa está fazendo agora. Aí o João vai se debater todo ali, você vai ajudando ele, vai ajudando, vai ficar uma pergunta bonitinha. What is your sister doing now? Aí você fala, perfeito, Maria, responde aí. Aí a Maria responde. Aí você fala, pessoal, lembra que eu falei que quando entra o do e o does, não entra o verbo to be? Agora vamos imaginar que ele não quer saber o que a irmã da Joaninha está fazendo agora. Ele quer saber o que ela faz, geralmente. Então, vamos lá, Felipe, pergunta para a Joaquina agora o que a irmã dela faz. Escolhe um dia da semana e pergunta, né? What does your sister do on Monday? Aí, claro, vai demorar para chegar até aí, mas você ajuda passo por passo até você conseguir, ok? Então, aí, são esses momentos da aula que são muito mais significativos e que tem que ser 99,9% da aula, né? Bom, aí lembre-se que você conversou um pouquinho lá sobre o sujeito oculto, né? Lembre-se, o sujeito oculto, principalmente, você poderia dar um toque para eles no que concerne em frases, por exemplo, it's raining, né? Então, no português, não só tem alguns casos que eu posso usar sujeito oculto, mas eu sou obrigado a usar sujeito oculto, né? Eu não falo em português, Deus está chovendo, o céu está chovendo, né? Eu falo, está chovendo. E aí você explica, deixa mais explícito essa história para o resto da sala, né? Pessoal, então, sujeito oculto você tem um verbo direto, né? Você não sabe quem que faz a ação, né? Ou nem tem quem faz ação. Em inglês, tudo bem, eu não preciso falar the sky is raining, mas eu tenho que colocar um it. Então, se tem alguma coisa oculta ali, vocês vão ter que colocar um it e assim por diante. Mas aí você falou sobre a voz passiva, que eu achei bem interessante. Você falou sobre a situação com o teu amigo também. Achei bem interessante, né? Perceba, aquela pergunta, se do they deserve to win the game if they play very well? Eu não consigo imaginar uma situação na vida em que a gente perguntaria, se teu time, né, uma situação do nada, assim, muito abstrato. Então pergunte assim, sei lá, vamos imaginar, imagine, e aqui você já coloca um elemento dramático na coisa. Você vai fazer uma história. So, João, imagine there is this guy, okay? This man. And he agora aqui, o parênteses para você, né? Você está contando essa linha para eles. Você vai ter que simplificar a coisa. Estão no livro 2, né? Aprenderam o passado, ok? Aí você só avisa, pessoal, vou colocar tudo no presente só para não precisar falar coisa que a gente não está fazendo. So imagine he goes to Philip's house and Philip's house is in front of the house. And this man, he gets a knife, okay guys, a knife to cut and kills the dog. Kills the dog. What does he deserve? Nisso aqui, você já criou todo um ambiente que puxa a atenção. E eles vão ter que saber o que é deserve. E aí, se eles precisarem, falam assim, não, merece, ok, pessoal? What does he deserve? He deserves to go to jail. E aí, nessa parte, como você está usando mais vocabulário, pode traduzir. Mas você vai puxando.
Aí todo mundo fala, deixa eles falarem português um pouquinho também, não tem problema. Aí chegaram à conclusão que ele merece ter o braço decepado. Tá, então, tá bem, beleza. So, arm, how do you say this in English, guys? Arm. E aí você forma uma coisa que é uma conquista deles. Eles formaram uma punição, né, boa para uma pessoa que matou um cachorro, né, e assim por diante, percebeu? Então, é a língua deles. Eles conseguiram aquilo ali junto com você. Né? Então, a chance deles lembrarem daquilo ali, por causa da história, do criminoso que merece ou não merece alguma coisa, sei lá, uma pessoa que merece pena de morte, assim por diante, só cuidado para não ir muito com discussão, né? Ah, isso é errado, pena de morte. Deixa o aluno lá, o aluno fala que é certo pena de morte, deixa ele dar a opinião dele, você está pensando no aspecto linguístico da coisa, né? Mas são essas coisas que fazem o vocabulário ser real na mente deles, né? Atividade física, eu usei o braço direito. Ah, tá. E perceba, ainda reforçando aquela história de qual que é a diferença, né? De fazer tantas perguntas artificiais e fazer tantas perguntas artificiais. Então, tem dois tipos de perguntas artificiais. Um tipo de pergunta artificial que é fora da realidade, outro tipo de pergunta artificial que é prática. Né? Qual que é a diferença? Seria mais ou menos eu estar ensinando para alguém corrida, e aí eu falar para a pessoa, quando eu estava correndo, eu levantei a minha perna direita e o meu braço esquerdo simultaneamente, ou eu levantei minha perna esquerda e meu braço direito e depois... Você percebeu? Não tem nada a ver com correr isso. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o aluno para correr. E aí só falar, ó, tá errado aqui, você tá pisando errado. Não, olha aqui, ó, estica melhor o teu joelho, ou sei lá o quê, né? Isso equivale o quê? Equivale a fazer o aluno usar a língua que ele domina, ok? Só mais uma coisa, lembre-se, o que é língua natural, né? Quando que o aluno está naturalmente usando uma língua e quando que ele está artificialmente usando uma língua. Bom, quando eu estou falando naturalmente, tem algumas coisas implicadas, né? Primeiro, existe um que a gente chama de vazio informacional, né? Então, assim, a gente conversa porque você tem uma informação e eu não tenho essa informação, e aí a gente vai preencher essa lacuna. É claro que a língua tem outras funções, mas não é quer dizer, é o ponto aqui, lembra que a gente falou da função afetiva da língua, né? Mas não estamos falando sobre isso, né? Estamos falando sobre esse tipo de linguagem. Então, tem um vazio informacional. Segundo, você tem escolha, você tem liberdade de escolha, né? Não preciso usar essa palavra, aquela palavra. Então, essa é a língua natural, né? Como que é uma língua artificial? É quando o aluno não quer falar nada e ele não tem escolha. A gente vai usar isso em sala de aula, né? A gente vai usar isso, mas sempre tentando pender para o lado da língua natural, né? Por isso que a gente faz uma pergunta, eu sei exatamente a resposta que eu quero do aluno, mas eu já tento fazer uma pergunta pessoal, já tento fazer o que ele acha da situação e assim por diante, para que a gente consiga fazer essa transição da linguagem artificial para a linguagem natural, da prática para o falar realmente, né? Bom, sujeito oculto, já falei. Bom, e aí, claro, qualquer dúvida a gente conversa. Assim, Marina, a Pri, a gente estava conversando com a Pri, eu acho que seria bem interessante, eu tava falando para ela, que você gravasse o resto dessa lição, ok? Então, pode gravar esse sábado, eu espero que você assista esse meu feedback até sábado, mas pode gravar esse sábado até terminar a lição, então provavelmente mais 2 sábados aí eu vou assistir a tua aula, ok? E aí, qualquer dúvida, fala comigo, a gente vai trabalhando juntos, ok? Bom, mas no geral, fica tranquilo, você é uma ótima professora, então é só uma questão de a gente ir organizando esses detalhezinhos aqui.